Olá a todos, sou o Rodrigo Mello, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website blendernítidos.com.br. Hoje daremos início ao curso Blender Game Engine para iniciantes. Bem, o que seria então a Blender Game Engine ou BGE? Seria uma engine, no caso, que nos permite criar interações 3D, ou mais especificamente, jogos e simulações. Por padrão, o Blender possui aqui três engines oficiais. São elas a Blender Render, que nos permite criar imagens. O Cycles Render também cria imagens, só que de forma mais refinada, mais realista. No caso, tanto o Cycles Render quanto o Blender Render criam figuras estáticas, na qual não podemos modificar. E aqui nós temos o Blender Game, que é uma engine utilizada para renderização em tempo real. Ou seja, os materiais, as luzes, as sombras contidas nessa engine, elas se modificam no decorrer do tempo, bem como o posicionamento e o estado dos objetos que estão inseridos nela. Então, para acessar então a BGE, nós clicamos em Blender Game. E aqui, como vocês podem ver, alguns parâmetros aqui do painel render já se modificaram, em virtude da modificação da engine utilizada. Para acessar todos os controles da Blender Game Engine, é necessário que nós modifiquemos o tema padrão Default para Game Logic. E, como vocês podem ver, aqui o nosso layout ele mudou drasticamente. Vamos tentar entender um pouquinho aqui do que se trata cada uma dessas janelas e menus. Bem, começando aqui pela esquerda, este menu lateral esquerdo, ele possui, no caso, uma lista contendo todos os objetos que estão inseridos em nossa cena. E ao clicar em cada um destes objetos, nome desses objetos, nós podemos selecionar de forma mais simples cada um desses objetos que estão inseridos aqui na nossa cena. Aqui no painel direito, nós temos um espaço em vazio e ele, no caso, é o nosso editor, que irá permitir a inserção de linhas de comando. Então, para quem sabe programar, nós iremos utilizar este pequeno painel, para quem sabe programar, que não é o meu caso. Mas, característica interessante, né? Eu irei criar jogos 3D em simulações com senhores e sequer sei programar. Então, como é que eu vou fazer isso? Bem, logo aqui abaixo, nessa parte central, nós temos um editor de lógica, ou Logic Editor. E este editor de lógica permite a pessoas que desconhecem programação a criar jogos 3D e 2D também. Então, como isso é feito? Basicamente, o editor de lógica ele possui aqui símbolos gráficos que irão permitir que nós possamos fazer atribuições aos nossos objetos, daremos lógicas aos nossos objetos e também certas características a eles, utilizando esses símbolos gráficos. Para acessar esses símbolos gráficos, aqui eu não vou me ater a explicar cada um deles, nós simplesmente podemos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre esse nome, sobre cada um desses nomes, aqui em cinza mais escuro, e nós podemos acessar aqui diversos parâmetros. Como vocês podem ver, existem três tipos de blocos de lógica. São eles os sensores, os controladores e os autuadores. O que seria cada tipo de bloco de lógica, especificamente? Bem, temos aqui, primeiramente, os sensores. E no caso, os sensores eles são responsáveis por detectar um determinado evento. Então, existem vários tipos de sensores. Entre eles aqui temos o sensor joystick, que percebe certos eventos por meio dos joysticks de videogame, os controles de videogame. O keyboard, que no caso detecta eventos
por meio do teclado do computador. Temos também o mouse, o near, o radar e o ray, que percebem esses eventos por meio do distanciamento entre os objetos ou entre materiais e texturas. Temos também o sensor touch, que funciona pelo contato entre um objeto e outro. O property, ou propriedade, que vai detectar, no caso, a propriedade que foi atribuída a um determinado objeto. E entre outros. Então, esses foram os principais. Por último, eu citei aqui o sensor property, ou propriedade, e essas propriedades são adicionadas com este último menu aqui, esta última janela. Então, ao clicar em Add, nós podemos dar aqui propriedades aos nossos personagens, aos nossos objetos, ou seja, aos nossos atores dos nossos jogos. Bem, mas isso aqui vai ser um assunto que será discutido em aulas futuras. Vamos nos ater agora aos controladores, o segundo tipo de bloco de lógica. Muito bem. No caso, os controladores eles vão ter a função de dar, de repassar, de transmitir a lógica dos sensores para os autuadores. E essa lógica, essas condições, na verdade, as condições que serão atribuídas, elas são de diversos tipos. E nós iremos ver, no caso, aprender cada uma dessas condições também em aulas futuras. Por último, temos os autuadores, que no caso, eles irão realmente atuar, como o próprio nome diz, fazendo com que o nosso personagem ou o nosso ator, ele execute determinada ação. Ação esta que foi detectada pelo sensor. Então, aqui temos vários tipos de ações, entre elas action, no qual nós podemos criar uma animação de um objeto caindo, enfim, e transmiti-la para o nosso jogo. Temos motion, acredito que é a principal, que irá permitir que a gente controle este cubinho aqui, por exemplo, através por exemplo, do teclado ou do mouse do nosso computador, dos periféricos do nosso computador. Então, basicamente, essas são as funções de cada um desses tipos de blocos de lógica. Para fazer a ligação entre esses blocos de lógica, nós efetuamos uma tarefa aí bem simples. Simplesmente podemos clicar aqui, primeiramente no sensor, escolher um tipo de sensor, o keyboard, por exemplo. Neste pequeno quadro, podemos nomear este sensor, daremos o nome dele de mover, ou então, melhor, frente. Mover frente. Pronto. Clicamos aqui em Key, nesse pequeno espaço, e atenção, agora a tecla que você for pressionar será a tecla padrão para movimentar esse objeto na 3D View, quando executarmos o jogo. Então, eu vou escolher aqui a tecla seta para cima, Up Arrow, que eu vou colocar o nosso cubo na vista de câmera. Vou adicionar agora um controlador, o AND, por exemplo, que é o mais simples de se utilizar, e um atuador de movimento, ou seja, atuador Motion. Então, vamos aqui fazer a ligação entre o nosso sensor keyboard, o nosso controlador AND e o nosso atuador Motion. Para isso, vamos aqui, simplesmente com o botão esquerdo do mouse pressionado, vamos arrastar o cursor do mouse até esta outra pequena bolinha e simplesmente aqui a nossa seta, ela é gerada e se liga uma bolinha a outra.
podemos, com o scroll do mouse, rolar para frente e para trás para aumentar ou diminuir aqui as dimensões do Logic Editor, ou então, clicando em Shift, barra de espaço, nós maximizamos, ok? Então, nós maximizamos aqui essa vista inferior. Podemos agora, novamente, tomar o mesmo procedimento, botão esquerdo do mouse pressionado, vamos ligar uma bolinha a outra. Então, assim, nós ligamos aqui o sensor ao controlador e o controlador até o atuador. Por padrão aqui, nós podemos manter o nome Motion, ou movimento, e temos aqui algumas opções de movimento. Motion Type, podemos clicar nela, temos aqui Character Motion, Servo Control e Simple Motion. Como estamos ainda no início do curso, vamos tratar da mais simples, Simple Motion. Aqui, nesses dois parâmetros, Lock e Hot, ou seja, Location e Rotation, nós podemos modificar aqui as coordenadas na qual irá se realizar o movimento. Então, ao clicar na seta Up Arrow, ou seta para cima, eu desejo que este cubo se movimente no eixo Y, aqui para frente. Então, eu posso clicar simplesmente neste pequeno triângulozinho, vou atribuir o valor 0.1 para a movimentação no eixo Y. Para executar, podemos vir simplesmente em Game, Start Game Engine, ou clicar aqui em Start. Bem, ao clicar na minha Up Arrow, o meu cubo se movimenta. Então, clicarei em Ask. E eu poderei agora, no caso, clicar nessas pequenas setinhas para contrair os nossos nodes, os nossos blocos de lógica. Então, dessa forma, nós facilitamos aqui o nosso movimento. Então, podemos, no caso, inserir outros sensores, novamente keyboard. Pressionamos agora seta para baixo, outro atuador AND e outro, controlador AND e outro atuador Motion. Agora, nós vamos deslocar no eixo negativo, menos 0.1, vamos fazer a ligação entre o atuador e o controlador, e entre o controlador e o sensor. Podemos dar aqui o nome, ao invés de keyboard, mover, trás. Podemos aqui contrair todos estes painéis e ao executar, apertando em P, por exemplo, para frente, seta para cima, é o que estamos pressionando. Para trás, seta para baixo, é o que estamos pressionando. Então, bem interessante, não é? Então, esse é o nosso primeiro aplicativo feito aqui no Blender. Da mesma forma, podemos, no caso, inserir outros tipos de movimentação. Mas isso será tratado numa próxima videoaula. Hoje eu simplesmente gostaria realmente de ter lhes mostrado aqui toda a interface principal da Blender Game Engine. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Até mais.